Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Desenvolvimento de Sistemas, Programação de Jogos Digitais, né? E nós estamos hoje na unidade curricular Game Design, ok, turma? Então sejam bem-vindos novamente à nossa aula, né? Bom dia a todos. Vamos retomar aqui algumas coisas da aula passada, lembrar, né? A introdução de Game Design, a gente está falando, né? Uma pequena introdução sobre o game, né? Tá bom? Quem lembra aí do que foi falado na aula passada e quer contribuir, quer ajudar o professor aí? Nós vamos continuar aqui, nós vamos falar um pouco de conceito, finalizar, né, a aula anterior, tem um pedacinho ainda para finalizar. E a gente vai identificar os principais ali, né, modos de jogabilidade, que já foi identificado, né? A gente viu alguns jogos ali, a gente viu como são os multiplays, né? Single play, e multiplays, né? Ali, perspectiva de primeira, terceira, segunda e quarta pessoa, lembra? Que é computador, o que a gente viu? Ah, a gente viu que é computador, né? Tá bom, então. Não foi o que é computador que a gente viu. É outra aula isso aí, Thaís, eu acho. A gente se confunde ali. Só me confirma se é isso mesmo, mas pelas minhas contas, não. Hoje é game design, né? Tá bom? A gente faz aulas parecidas aí, né? Fica tudo junto e misturado, né? É, né? Verdade. Então, a gente viu ali, só para relembrar um pouquinho, né? Quem lembra que a gente viu lá jogar em primeira, segunda, terceira, né? Até a quarta pessoa. Vocês lembram? É só me dar um ok se vocês lembram, né? A gente vai continuar então. Antes da gente continuar, eu vou passar um vídeo para vocês que vai contar um pouquinho de como funciona, né, a jogabilidade ali de primeira, segunda, terceira e quarta pessoa, tá bom? Preste bem atenção no vídeo, né? Anotem aí, anotem as informações, porque é importante você gravar essa sequência aí das câmeras no game, tá bom? Fala, Bernardo. Beleza? Manda lá, Bernardo. Tudo certo, Bernardo? Posso passar? Você ia perguntar alguma coisa? As atividades, as mesmas atividades que eu passei? Vocês já tinham feito? Não, né? Eu postei as atividades meia-noite mesmo. Vocês já tinham feito aquela? Todas elas? Atividade do tabuleiro, né? Quiser ligar isso. A atividade do tabuleiro é o seguinte, turma. Lembra que o professor colocou, a gente não tinha a nossa sala de aula de game design? A gente postou ela na. A gente misturou ali as pastas, né? Agora não lembro se é essa aula ou outra. A gente não tinha programação, alguma coisa assim. A gente criou as outras pastas. Então eu coloquei lá. Então tenho que confirmar com a professora lá as entregas, né? Ela vai me passar certinho quem entregou. Ela me mostrou no último dia que eu estava aí, todas as atividades de vocês. Ficou com ela, né? Então só vou pedir para ela me passar os nomes ali para mim registrar a nota e finalizar então essa atividade, beleza? Uma confusão lá na troca de sala que a gente fez, eu mudei umas atividades lá. Mas depois eu vejo isso certinho, senão eu vou me perder. Mas a questão das atividades de vocês do tabuleiro, eu vi já ali, analisei com a professora na último dia que eu tive aí com vocês. Analisei com a professora Nicole, vi ali, parabéns, né? A princípio, parabéns para todo mundo eu vi que se dedicaram, fizeram bem ali, né? Tem uns trabalhos ali que estão excelentes, né? Acima da expectativa, parabéns mesmo. E eu vou registrar daí as notas ali depois no Class. Eu vou pedir para a Prof. Nicole passar para mim as fotos, depois ela passa as fotos ou passa os nomes para mim, que daí eu consigo finalizar aquela atividade ali, tá bom? E as atividades que estão lá, as outras depois também, para a aula de hoje, daí, tá bom? Eu pensei que era essas da aula de hoje que vocês estavam falando. Mas estamos de acordo então. Então, preste atenção aí, ó, 7 minutinhos, vai falar sobre as câmeras, né, dentro do jogo, né?
as visões das câmeras, né? A visão de jogo primeira, segunda, terceira e quarta pessoa. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo, né, em algum lugar, ou já viram até na minha aula, porque como a gente dá muitas aulas próximas ali, né, da outra, que é tudo programação de jogos, né, então a gente acaba às vezes passando um vídeo entre uma aula e a outra para complementar o conteúdo e acaba sendo o mesmo vídeo. Só me deixem atento disso, já se vocês já assistiram, vocês me avisam, tá bom? Então bora lá então, 7 minutos aí para assistir o filme, anotem no caderno de vocês aí essas questões aí, porque é bem importante, tá bom? Você já jogou um jogo em primeira pessoa e você com certeza também já jogou um jogo em terceira pessoa, mas eu quero estender o assunto para outros 2 pontos. Você já jogou um jogo em segunda pessoa e um jogo em quarta? O vídeo de hoje é para falar basicamente sobre isso. Não se esqueça de me seguir no Instagram e blá blá blá, vamos pro vídeo. Em uma escala normal, é mais fácil você imaginar a existência de um jogo em segunda pessoa do que um jogo em quarta. Até porque, se existe um jogo em terceira pessoa, o estado natural é que também exista um em segunda. O canal Nick Robson já fez um vídeo falando sobre o tema e eu vou usar o mesmo exemplo que ele, mas antes eu tenho um outro importante. Primeiro, para visualizar como seria um jogo em segunda pessoa, temos que entender o que é um jogo em primeira e um jogo em terceira. Em um jogo em primeira pessoa, a câmera é o ponto de vista do jogador/personagem. É o que o jogador/personagem vê e nada mais que isso. Isso é paralelo à narração em primeira pessoa. Eu fiz isso, eu disse aquilo, eu notei aquilo e etc. E o termo é retirado diretamente da análise de obras escritas. A terceira pessoa tem as mesmas raízes e descreve a ideia da perspectiva onisciente. Ele disse isso, ela fez aquilo, eles notaram isso e etc. Um que não é afetado pela entrada do mundo. Nem o personagem do jogador, nem quaisquer outros personagens dentro do mundo estão cientes da câmera ou podem ter algum grau de controle sobre ela. Mas ok, e a perspectiva em segunda pessoa? O conceito dessa perspectiva vem do você. Mas como exatamente criar um você? Talvez o uso mais conhecido dessa perspectiva seja em livros de aventura e jogos de RPG de mesa como Dungeons & Dragons. Nos videogames, esse tipo de perspectiva é visto principalmente em jogos baseados em texto, como a série Zork. Também pode ser visto em alguns jogos de RPG para explicar uma ação que o personagem do jogador realizou. Por exemplo, você usa a habilidade X do inimigo Y. O uso da perspectiva em segunda pessoa pode ajudar os jogadores a se sentirem como se fossem realmente o personagem que estão controlando. A ideia central é que jogos em segunda pessoa são basicamente aqueles em que você, através de um outro personagem, vê o seu personagem e o controla. Vamos falar de alguns exemplos do que eu acredito que se encaixaria perfeitamente em um jogo de segunda pessoa, mais especificamente Driver São Francisco e Forbidden Siren. Começando pelo jogo de terror dirigido por Keishiro Toyama e lançado em 6 de novembro de 2003 lá no Japão e em 2004 aqui no ocidente. Esse jogo pega bastante elementos comuns que nós já vimos em jogos como Silent Hill, por exemplo. Ritual, culto, cidade abandonada e blá blá blá. O jogo se passa na vila de Hanuda, ou Hanuda, não sei como é que se pronuncia, uma cidadezinha rural afastada da população geral. Aqui você controla vários personagens, cada um em um pedaço específico do jogo. Até agora, nada demais. Mas Siren é um jogo com bastante elementos furtivos e o mais interessante, que é usado para dar vantagem ao jogador, é o sidejacking. Depois de participar do ritual, os personagens do jogo conseguiram a habilidade de ver por dentro dos olhos dos Shibitos, que são as criaturas do jogo. Então estamos olhando pela perspectiva do monstro ao mesmo tempo que ainda controlamos nosso personagem. Eu não quero spoiler muito porque a experiência vale mais a pena do que simplesmente ficar falando sobre o jogo, mas a viagem no tempo dele também é muito bem feita. O jogo é ousado e tem ambição. Isso fica muito bem representado na forma como eles conduzem o jogo com vários personagens jogáveis, na mecânica de sidejacking, que é uma perspectiva em segunda pessoa, e com a forma como eles usam a viagem no tempo do jogo. A perspectiva de segunda pessoa em Siren oferece um retrato mais realista do conflito e da crise, não no sentido literal, mas no sentido sensorial, porque a perspectiva da segunda pessoa cria uma urgência e pânico. E o motivo é porque essa visão vai contra a ideia da necessidade prática de ser visto para afirmar o controle direto sobre os movimentos do personagem. Portanto, a ideia do jogo seria que o jogador se sentiria menos empoderado e entraria em pânico quando estiver fora da visão da câmera, olhando através dos olhos do inimigo. Existem autores que apoiam fortemente essa ideia de um jogo em segunda pessoa porque desafia conceitos egoístas e autoengrandecedores que são praticamente uma norma em videogames, e também falam sobre como videogames criam a sensação de que o mundo só existe pela percepção do jogador. Basicamente ser é ser percebido, mas talvez toda essa discussão fique para um outro vídeo. Existem vários outros jogos que também usam esse esquema de câmera, entre eles Battletoads, Prince of Persia, o jogo de 2008 durante o boss final, e o mais importante,
Driver São Francisco. Se você tem um console, é bem difícil achar o jogo de maneira legal. Nas lojas da Sony e Microsoft o jogo já foi retirado do ar pela Ubisoft, então você meio que só consegue jogar baixando de maneira ilegal ou comprando usado de alguém. Uma mecânica muito importante do jogo é uma espécie de teletransporte de consciência, usando seu personagem para controlar outro. Durante uma certa missão no jogo, você está controlando um NPC quando recebe a missão de matar um certo alguém em um certo carro. Essa pessoa é o seu próprio personagem. Então, nós vemos o jogo através da visão do NPC, mas todo o controle é do seu carro. Esse tipo de ideia é parecido, por exemplo, quando você joga um jogo co-op e vê o seu personagem através da tela da pessoa que está jogando com você. Driver São Francisco é um grande exemplo também, porque controlar outras pessoas é parte muito importante do jogo. Então, ver o seu personagem através dos olhos de outro NPC é bizarramente envolvente, porque tanto você quanto o personagem principal do jogo acham isso esquisito. Porque é um pouco. A perspectiva de segunda pessoa cria uma dupla consciência. Por um lado, o jogador está abertamente ciente da sua posição dependente em relação à mecânica do jogo, porque ele depende da câmera controlada pelo NPC, e por outro lado, o jogador é simultaneamente um agente ativo dentro do próprio jogo. No geral, a jogabilidade pode criar uma consciência das limitações, dependências e interconexões de alguém, ao mesmo tempo que fornece um ambiente imersivo e representativo para jogar. Ao ver os exemplos que eu dei, você pode se perguntar qual é exatamente a diferença entre a segunda e a terceira pessoa, se em ambos os casos você ainda é uma perspectiva externa controlando o seu personagem. Como uma perspectiva de terceira pessoa, você ainda observa o jogo a partir do contador da história. Você, uma câmera invisível e inexistente no cenário do jogo, apenas acompanha algum personagem. Como uma perspectiva de segunda pessoa, a sua visão é limitada a um personagem que está envolvido na história e olhando diretamente para o personagem principal. Se implementado em um jogo, você precisaria de uma entidade física no mundo para ver, o que significa que você está mais limitado, pois precisa se preocupar com mais do que o seu personagem. Essa é a diferença. Agora, antes do Tokyo Game Show de 2014, mais um jogo indie foi apresentado ao mundo, dessa vez para PlayStation 4 e PS Vita. Seu nome era Pavilion, uma experiência que os desenvolvedores chamavam de jogo em quarta pessoa. Os desenvolvedores descrevem a experiência como, abre aspas, basicamente, o personagem não é seu avatar e você não está no controle dele. Em vez disso, você precisa encontrar maneiras diferentes, principalmente por meio da interação ambiental, para guiá-lo, influenciá-lo ou até forçá-lo a explorar e cumprir o seu propósito no mundo. Fecha aspas. Pois é só isso, eu não joguei o jogo, mas eu avisei que essa parte do vídeo ia ser mais rápida. Eu acho que por hoje é basicamente isso. Se você lembra de algum outro jogo que seja em segunda pessoa, você pode deixar aí nos comentários. E por hoje é isso. Tchau. E aí, turma, beleza? Tem algum ponto para falar do vídeo aí, da posição das perspectivas primeira, segunda e terceira pessoa, quarta pessoa? Algum jogo desses aí é familiar de vocês? Vocês jogam? Já ouviram? Já viram? Já ouviram falar? Comenta aí pro professor aí. O que vocês acharam? O que vocês anotaram aí de importante? Curiosidade aí que alguém queira falar, compartilhar aí para nós. Vamos lá? Bora lá, turma. Ah, sobre a quarta pessoa ali é meio confuso mesmo, né? É que a gente vê o personagem de uma perspectiva diferente, você vê a história, né? É mais a história, assim, você sendo participante de uma história, como se estivesse participando de uma cena ali do filme, onde você enxerga ele contando uma história, né? Você enxerga o teu personagem, né? Mais ou menos essa ideia aí. É uma ideia meio... Um jogo meio difícil de fazer, de se jogar também. A Júlia não conhecia da quarta pessoa. Depois a gente dá uma aprofundada melhor aí sobre essa questão da quarta pessoa. Eu posso trazer mais material para vocês, mais algum tipo de jogo para dar exemplo para vocês verem. Mas é mais ou menos essa ideia dessa perspectiva, né? A ideia é que vocês entenderem mesmo a perspectiva do jogo, de como que funciona, de como que você vai elaborar, né, a posição das câmeras para você programar o jogo, ou até mesmo para você conhecer e saber jogar, né, que tipo de jogo você está jogando, que tipo de perspectiva você tem ali daquele tipo de jogo ali, né, característica daquele jogo, tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês, né? Depois a gente pode aprofundar um pouquinho melhor ali, então,
sobre as perspectivas ali da quarta pessoa, né? Que é uma coisa mais diferente, assim, né? Que a gente não é acostumado a ver. Alguns jogos mais difíceis, assim, também. Talvez não muito conhecidos também. Mais alguma questão aí? Tá tudo certo? Certo, Sophie. Então vamos aqui para nós finalizar o nosso conteúdo da aula anterior ainda. Ficou esse último modo de jogo e sua jogabilidade. É o sandbox, né? O mundo aberto. Então, os jogos de mundo aberto são frequentemente classificados como um gênero de jogo, né? Mas também podem ser definidos como um modo. Então, devido à forte relação com as estruturas e desenvolvimento de um level design, né? Então, a gente vai ver esse level design em uma próxima aula, então não percam a aula. Os jogos do mundo aberto compartilham, né, aspectos comuns. Qual que são esses aspectos? Liberdade de ação e movimento do jogador, né? São esses aspectos comuns. E por outro lado, você pode seguir a história ou o objetivo principal, né? Por outro lado, nada impede que você explore objetivos secundários, percorrendo imensos mapas, né? E cenários, e cenários, interagindo de diversas maneiras, né? Quase infinitas maneiras, né? Exemplo de jogos assim, né? São GTA, Red Dead, né? Red Passion, Zelda, Yakuza, The Witcher, Assassin's Creed, né? Tá? Então esses são exemplos desse jogo aí. Então esse aqui é a finalização da aula que a gente tinha começado, né, um período anterior a esse, um encontro anterior a esse, e a gente viu esses conceitos aqui, né? Do conceito do game design, nós identificamos os principais modos ali dos games, né? Principais características ali dos games, os modos de jogadores, né? Multiplayer e as perspectivas de primeira, terceira, segunda e quarta pessoa, né? Essas são as questões aí, o conteúdo, o conceito que a gente aprendeu juntando a aula anterior com o restante desse comecinho de aula aqui dessa quinta-feira, né? Tá bom? Então a gente vai entrar aqui com a próxima etapa do conteúdo novo, aqui são as referências. Eu não sei se eu coloquei lá o PowerPoint já disponível para vocês, mas se eu não coloquei, já posso colocar já em seguida, tá? A hora que subir o vídeo para mim, eu já coloco também lá para vocês o vídeo da aula, tá bom? E a gente vai entrar então em teorias e métodos do design, né? Estão divididas em partes, né? Então nós vamos começar com a parte 1. Se tiver necessidade, daí a gente entra, né, na próxima aula aí com o resto do conteúdo. A gente tem duas aulas hoje, uma agora até 8 horas, 8 e 5, e depois lá 10 horas, né? Depois do intervalo, né? 10 e 10, 10 e 5, né? Mais ou menos esse horário aí, conforme vocês conectarem de novo com o professor aí. Tá bom? Tudo certo até aqui? Podemos continuar, né? Então vamos aprender e compreender nessa aula alguns conceitos, né? Então, elementos de jogos, né, a partir de teorias e métodos do design de jogos, né? Como jogabilidade e engajamento, né? Vamos aprender um pouco sobre jogabilidade e engajamento, né? E identificar alguns princípios abordados no design dos jogos, né? Então, bora estudar um pouquinho sobre o design dos jogos, né? Essa é a nossa função, nosso propósito aqui, entender como que funciona por trás, né, do design, né? Como que funciona a mente do design de jogos, né? Turma, tranquilo? Caiu a conexão nossa, né? Estamos voltando aqui. Então o professor vai voltar aqui, né? A gente vai compreender alguns elementos aqui novos na visão do game design, né? Então o propósito é esse, entender alguns conceitos, alguns elementos dentro da jogabilidade e engajamento, né? Dentro do jogo, tá bom? Então esse é o propósito aqui dessa aula. A gente concluiu o conteúdo da aula anterior, finalizamos e agora começamos com um conteúdo, né, diferente e novo aqui, tá? Então vamos lá identificar quais são os princípios abordados na visão de um game designer, né? A nossa ideia é realmente entender por trás como que funciona a cabeça do game design e a gente tentar entender como é isso, né? Como que é esse universo, porque você, né, se propôs a estudar o game design, né? Tá bom? Então bora lá, vamos começar aqui. Então, turma, na aula anterior falamos, né, bastante sobre os modos, né, sobre os subgêneros,
E, e se alguém perguntasse para vocês quais são os subgêneros, né, ou os gêneros, e os modos e os elementos de jogos encontrados no game de Fortnite, por exemplo, Fortnite, né? Você saberia responder? Vai lá, comenta com o professor aí. Quem que saberia responder? Quais que são os elementos aí? Ah, esperar um pouco? Tá ok. Beleza, Bray. Voltaram, voltaram. Ok. Então bora lá. Vamos lá. O professor volta de novo no ponto ali de começo de introdução. Sem problema. Então, né, compreender, vamos compreender então nessa aula, voltando aqui, retomando aqui, né, porque a gente parou a conexão lá. Então a gente finalizou a última aula, viu, finalizou alguns conceitos e agora nós vamos entrar com conceitos, né, novos, né, elementos de jogos a partir da teoria e métodos do game design, né, tentar entender como funciona a mente de um game designer, né. Então vamos ver alguns elementos como jogabilidade e engajamento, ok? Até aqui tudo bem, né? Então, e vamos identificar também princípios abordados do design dos jogos, tá? E aqui, turma, então, como nós falamos bastante ali sobre modos e gêneros, né, nos jogos, ali nas aulas, na aula anterior, na última aula e no comecinho dessa aula, terminamos esse conteúdo. Queria saber de vocês, queria que vocês me respondessem aí no chat. Se alguém perguntasse para vocês, assim, quais são os gêneros, subgêneros, o modo, né, os elementos de jogos encontrados no game do Fortnite, o que vocês saberiam responder? O que vocês responderiam? Bora lá? Vamos responder no chat isso, professor? O que você acha? Qual o subgênero? Qual que é o gênero? Né? É, data de lançamento, se alguém sabe aí. Essas informações aí. Plataforma que é jogada. Qual que são as plataformas que é jogada? Né? Que mais? Gênero. Se é ação, aventura, terror. Lembra do gênero, subgêneros? Se é shooter, se não é shooter, se é... O que é? Modo de jogabilidade, multiplayer, single play, terceira pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa. Bora pesquisar? Vai, em dupla lá, vamos chegar a uma conclusão. Responde essas questões aí pro professor aí. Dá uma pesquisada aí, dá uma lembrada no jogo, quem não conhece o jogo. Vamos responder essa questão aí. Se alguém perguntasse para você, qualquer jogo, né? Mas o professor está perguntando aqui do Fortnite. Você identificaria com as aulas que a gente já fez, com os conceitos que a gente já passou, você conseguiria distinguir algumas coisas dentro do jogo só vendo, só analisando ele, né? Que tipo de gênero, subgênero, modos, os elementos de jogos, né? As perspectivas ali da câmera, né? Primeira, segunda, terceira, quarta pessoa. O que você responderia, né? Então, dentro desse jogo aí, me responda aí. Pode ser em dupla aí, vocês sempre estão em dupla aí, tirando o pessoal lá que está em quarteto lá atrás, né? Estão em quarteto ou estão em dupla de novo? Desfizeram o quarteto. A equipe é forte lá atrás, né? Fizeram um time lá atrás. Bora responder? O professor dá uns minutinhos para vocês aí. E aí, turma, só o Bernardo conseguiu responder o professor ali? Ninguém mais vai responder? O Bernardo respondeu lá. Obrigado, Bernardo. Só você acha que está me assistindo na aula aí, porque ninguém me respondeu mais. Vamos lá, turma. Então é o seguinte, o professor vai... Nicole, que horas que vocês trocam a sala aí para entrar, para sair a aula? Tá próximo já, né? E a gente continua o conteúdo aí depois, então, na próxima aula, 10 horas, 10 e 10, né? Tá.
Então eu fecho aí com essa aí, pede para eles me responder essa questão aí, fala para eles escreverem aí depois, pra gente discutir sobre o gênero desse jogo aí, as características desse jogo aí. Depois a gente volta lá então 10 horas, 10h10, né? Tá bom? Então, aquele abraço, daqui a pouco a gente se vê de novo.